seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Glórias a Deus por isso. Eu quero compartilhar algo com vocês sobre a oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós cristãos, para nós filhos, para nós filhas. Sabemos que tantas coisas que nos rodeiam tentando nos destruir, mas a sua oração, meu irmão, a sua oração, minha irmã, tem poder para desfazer as obras de Satanás. Amém? E assim somos todos nós. Quando nós cremos a realidade do poder de Deus, ele é manifesto. Mas nós temos que crer. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer que o Senhor é por você. Você tem que crer que o Senhor está ouvindo as tuas orações, que o Senhor está movendo em teu favor. Amém? Quero que você abra a palavra de Deus em Atos 12. Atos 12, do 1 até o 16. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E por aqueles mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as suas mãos sobre alguns da igreja, para os matar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando-o a quarto quarteto de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, depois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Aqui, ó, a igreja fazia oração contínua por ele, a Deus. 6. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo, entre dois soldados, ligado duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na lharga, e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele o fez assim. E disse-lhe demais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram numa rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou das mãos de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerado ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram,
viram-no e se espantaram. Até aqui. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer já, ó Pai, pela Tua presença aqui neste lugar, pela presença do Teu Filho, Senhor Jesus, pela presença do Teu Espírito, pela presença da Tua palavra, pela presença de cada um dos irmãos aqui, meu Pai. Eu já Te louvo e exalto nesta noite. E peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que cada um que está presente aqui e ouviu já a Tua palavra, possa, ó Pai, abrir o coração para aquilo que o Senhor possa fazer nesta noite. Que eles possam estar atentos ao poder que move nesta noite, em nome de Jesus. Assim eu já oro e já agradeço. Amém? Igreja, eu quero falar para você, a oração é algo sobrenatural. Por muito tempo na minha vida, né, por tempo que eu estava aqui, eu sempre ministrei ali no encontro, obrigado, Du, no encontro, oração com estilo de vida. E cada vez que eu ministrava, algo Deus falava no meu entendimento diferente, me mostrava algo diferente. Porque o poder da oração, quando nós lançamos a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia a Deus antes que ela vai cumprir o propósito na qual ela foi lançada, ou seja, saiu da nossa boca. E quando este poder é lançado, irmão, você pode ter certeza que o inferno estremece. O diabo treme no poder da oração de um crente. Os demônios estremecem, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que é como uma arma que sai através de nós. É uma arma que ela é lançada. Eu falo para você, meu irmão, que os policiais, eles têm as armas naturais. Que ele tem o seu revólver, que tem o seu castete e outras armas aqui poderosas da terra. Mas eu falo uma coisa para vocês, eles não conseguem vencer o mundo espiritual com essas armas naturais. Eles não conseguem. Quem consegue somos nós, filhos de Deus. A palavra de Deus fala que nós somos os guerreiros do Senhor. Nós somos os soldados de Cristo. E é através de mim, é através de você, que nós vamos avançar no mundo espiritual. Nós vamos avançar no mundo celestial. Não é com arma natural, não é com revólver, não é com espingarda, não é com cacetete e outras armas a mais. Mas é pelo poder da oração. É pelo poder da palavra. Eu falo para vocês, meus irmãos, sabe? Cada vez que nós nos coloca como tal na presença do Senhor, como soldados, como guerreiros de Deus, quando há uma convocação da igreja, para que nós podemos orar, irmãos, eu falo para vocês, escuta isso, nós está fazendo o quê? Preparando, porque nós estamos vivendo dias terríveis, meus irmãos, dias terríveis, até mesmo dia terrível na temperatura do sol muito quente. Mas existe no mundo celeste, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos naturais, sabe? Pior do que o sol. São demônios que eles atuam no mundo celestial. Demônios que ele vem contra nós, contra a igreja. Como nós vencemos ele? Pela oração. Pela oração. O poder da oração. Nós destrona, no nome de Jesus, todas as artimanhas diabólicas que se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja. Aqui nós acabamos de ver. Aqui, quando Herodes, que veio aqui, ele matou a Tiago, se contentou com isso, o povo se contentou com isso, e não bastou isso, ele prendeu a Pedro. Agora eu falo para você, a igreja se intimidou com isso?
O povo se intimidou com isso? Não. O povo não se intimidou com isso, pelo contrário, diz a Bíblia, que eles se reuniram ali e buscaram a presença de Deus. E eles oravam, intercediam ali por Pedro, buscando a presença de Deus, buscando a presença do Senhor. E eles ali naquela oração, diz a Bíblia aqui, que cadeias são caídas, grilhões são estourados, ferrolhos são destruídos, irmãos, no poder de Deus, no poder da oração. Todos nós temos que crer, meus irmãos. Irmãos, é como o pastor já disse, a coisa mais gostosa é a gente levantar pela manhã e vir aqui orar. Às vezes é difícil, mas quando você se coloca de pé e chega aqui, algo acontece naquela sala. Algo acontece, irmãos. Quando nós nos levantamos, nos deparamos com o poder de Deus ali, é algo sobrenatural. Eu me alegro todas as manhãs quando eu estou aqui, eu sinto o poder de Deus movendo ali naquele lugar, movendo em favor da igreja, movendo em favor do povo brasileiro, movendo em favor do povo de Deus, movendo em favor da igreja que crê em Cristo Jesus. É momento de nós unir, igreja, em oração. É momento de nós unir no poder de Deus. Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele destrói, ele mata, ele veio para isso, é o papel dele e seus demônios. Mas tem uma coisa, eles não podem com o povo de Deus, eles não podem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos parte, irmãos, da lei celeste de Deus. Fazemos um povo seleto, um povo escolhido, um povo que Deus escolheu desde o ventre, um povo que se levanta no poder de Deus e crê. Às vezes você pode estar falando assim, mas Deus nem sequer está ouvindo a minha oração. Esse sentimento não vem de Deus, esse sentimento vem direto do trono de Satanás. Porque toda vez que você se coloca na presença de Deus e ora e crê, você pode ter certeza que Deus está ouvindo a tua oração, que Deus está movendo em teu favor. Deus move em teu favor e no meu favor. Aqui no verso 5, que chamou bastante a atenção minha. E Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. A igreja não desistiu, irmãos. A igreja orava continuamente. Até que viram ele na presença, quando eles viram ele, que ele estava chegando ali na porta. A igreja estava continuamente orando. É o mesmo Deus daquele tempo, igreja, não mudou. É o mesmo Deus que operou naquele tempo, opera nos dias de hoje e operará até a eternidade. É o Deus que move céus e terra em favor dos teus filhos. Você tem a marca de Cristo como eu também tenho. E Satanás sabe que ele não pode nos tocar. Não pode te tocar. Mas ele pode te atingir com setas malignas. Eu falo para você, mas a Bíblia também nos dá base, Efésios 6, para que nós podemos revestir de toda a armadura do Senhor, para que nós podemos, sim, desembainhar a espada, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Quando Davi
estava ali naquela batalha contra o Golias. As pessoas defamavam ele. Falavam, quem é você? Quem é você para lutar contra o grande gigante? Mas Davi não se intimidou com aquilo que ele ouvia. Porque ele cria no Deus que ele estava servindo. E por que nós intimida? Com muitas vezes, pessoas falam contrário àquilo que você está crendo. E às vezes, você discorda daquilo que está na Bíblia. Eu falo para você, não discorde disso, jamais na tua vida. Quando você prestar atenção sobre uma voz que vem contra a verdade de Deus, já rejeita em nome de Jesus. Porque não vem de Deus, porque não é do Senhor. São estratégia diabólica que está fazendo com que você mude o seu foco, mude a tua visão, mude aquilo que você está buscando em Deus para vencer. É o papel do nosso inimigo. Tentar nos enganar, tentar nos ludibriar, para que nós não venhamos a ser vencedor. Mas está escrito, nós já somos, nós não vamos vencer, nós já somos mais que vencedores. Você é mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Como este povo aqui no verso 7 diz assim, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou dizendo, levanta-te depressa, e caíram das mãos as cadeias. Ele não estava entendendo nada, ele estava ali. A Bíblia diz aqui, parece que ele estava vendo uma visão, estava tendo uma visão. Mas era o poder de Deus ali naquele momento. Era o poder de Deus sendo manifesto. Era o poder de Deus ali naquele momento. Irmãos, eu falo para você. A palavra de Deus diz que ele levanta o filho para desfazer as obras das trevas. Há poucos dias aqui atrás, aí se faz aí mais ou menos umas 3 semanas, aproximadamente. Eu levantei de manhã, e era uma parte mais ou menos umas 15 para 6, entre 5h30 e 15 para 6 da manhã. Eu acordei assustado. E ali eu não sei se foi uma visão, ou se foi um sonho. Eu compartilhei com a minha esposa, que o pastor Vilela, que nós estávamos no acampamento, era uma terra plana, como se passa a máquina assim, fica aquele abertão, e nós estávamos acampados aqui, a igreja estava acampada naquele lugar. E era como se fosse uma subida, e tinha uma rua como se fosse em S, e vinha vários carros, carregado de pessoas, cheias de pessoas, os carros armados. Cada carro tinha 5 pessoas dentro, e eles colocavam em fileiras, de frente na qual nós estamos. E eu falei assim, eu vou lá ver o que está acontecendo. E aí eu cheguei perto deles, eles disseram assim, eu vim buscar o Vilela. Na hora eu levantei, e eu comecei a entrar em guerra com o inferno. E eu falei, Pai, a tua palavra tem poder para desfazer as tramas diabólicas, aquilo que se levanta contra o nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus, eu destrono as artimanhas malignas que o inimigo está tramando contra a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu criei naquela oração.
Eu criei que Deus ouviu. Eu criei. É assim que tem que você crer, meus irmãos. Testificou no seu coração, você interceder por alguém, você interceder para a igreja. Ah, é coisa da minha cabeça. Não, irmão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo te alertando para você orar, para você interceder, para você desfazer as artimanhas diabólicas contra a igreja, contra os filhos de Deus, contra a tua casa, contra a tua família, contra os seus entes queridos, irmãos. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes aconteceu isso? Eu e minha esposa sentados na mesa, comendo. Ela levantava e falava para mim, eu preciso interceder. E ela já saía da mesa chorando. Ela clamando a Deus. E entrava em guerra. E eu estava em concordância. Quantas vezes isso aconteceu? Em concordância com ela. Ela batalhando contra o inferno. Desfazendo as obras malignas. Daquilo que vem contra nós. Daquilo que vem contra a igreja. Você tem o poder também, meu irmão. O poder de Deus habita dentro de você. Nós temos armas poderosas que nós nem imaginamos, irmãos. Deus usa a nós. Você tem poder para fazer um coxo andar no nome de Jesus. Você tem poder para libertar uma pessoa das garras do diabo. Você tem poder no nome de Jesus. Crê nisso em nome do Senhor. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da palavra do Senhor. Não duvide, igreja. Não duvide. E aqui diz mais aqui a palavra de Deus. Ele disse no 8, e disse-lhe o anjo, cinge-te a tua alparcas. E ele assim fez. E disse-lhe, lança a capa às tuas costas e segue-me. Olha aí. Ele não estava entendendo nada, mas simplesmente o que ele fez? Ele questionou? Não. Passou a mão, jogou na capa nas costas e saiu, sem questionar. Diz aqui mais. E saindo o seguia e não sabia, era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava, que era uma visão. É aquilo que aconteceu, que eu falei para você. Eu não sei se é uma visão, ou se foi um sonho, mas que eu vi. Aqui da trama que estava contra o nosso pastor. E eu não permiti. Eu não tosquenejei. Eu falei assim, coisa da minha cabeça, é um sonho. Não, meu irmão. Eu levantei contra o inferno. Maior é o que está em mim. Maior é o que está em você. Do que é o que está no inferno. O que está aquilo que vem contra nós. Não tenha medo, igreja. Não tenha medo. Se tem um que tem que temer Satanás e seus demônios, contra nós, igreja do Senhor Jesus, está escrito que o inferno e seus demônios não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Somos a igreja do Senhor Jesus. Somos um povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real. Crê nisso, igreja, em nome de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando. Nós estamos vendo o que está acontecendo, as profecias de Deus. Está se cumprindo. Não precisa nem ser espiritual para ver isso. Deus preparando já para a volta do Filho dele, para buscar a igreja, para buscar o teu povo, para buscar os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, não vacile, igreja. Não vacile. Busque em oração, como amanhã vai ter aqui a oração. Venha, igreja. Se una a nós.
se una à igreja. É como nós temos um propósito, até dezembro, que a igreja, aqui Santa Lúcia, a igreja Florença, a igreja Barão Geraldo, estejam unidas na mesma visão, na mesma direção, crendo no poder de Deus. Somos um só povo. Não é a igreja do Florença, a igreja Santa Lúcia, não, nós somos uma só igreja, um só povo. Aí o irmão Samuel também, aí unida a nossa igreja. Um só povo, meu irmão. É isso que nós temos que crer. Nós somos um só povo. Lutando, guerreando. A luta nossa, nós não somos derrotados. A nossa luta é legítima. A nossa luta é legítima, igreja. Nós temos que lutar sim. Ah, pastor, eu tenho medo, eu não posso nem ouvir. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maior é o que está dentro de você. Maior é o que está dentro de nós, do que aquilo que vem contra nós. É o poder de Deus. São as armas celestes. Quando você abre a tua boca, sai poder. Quando você lança a palavra de guerra, no mundo espiritual os demônios estremecem no nome de Jesus. No nome de Jesus. Irmão, eu tive experiências incríveis ali em Ouro Fino. Tive uma experiência que eu estava em casa e o Paulo fazia parte da nossa igreja, ele e a esposa dele. Ele falou, pastor, eu preciso da tua ajuda. Eu falei, o que é que foi, Paulo? Eu falei, preciso que você vá comigo lá num bairro chamado Peitudos, lá em Ouro Fino. E quando nós chegamos lá, ele chegou e falou assim para mim, olha, se prepara, porque o negócio lá é estreito. Eu falei para ele, maior o que está em mim. Maior o que está em mim. Quando eu entrei no carro, eu e ele, eu falei, Senhor Jesus, vem comigo. Eu não quero nessa batalha sozinho. Eu não quero nessa batalha ir sozinho, vem comigo. E quando eu cheguei lá na casa, a família deles é envolvida com umbanda, em candomblé, essas coisas todas. E quando eu cheguei lá, que eu bati o olho nele, nessa pessoa, ele levantou, eu falei só assim, ó, em nome de Jesus, senta. Sentou. Aí estavam os irmãos deles, o irmão dele, o outro irmão dele, a irmã, o pai e a mãe, tudo envolvido com candomblé. Aí o que eles fizeram? Eles começaram a sentar um distante, uns 5, 6 metros para trás, um distante. E eu sentia a presença dos demônios. Eu não intimidei. Eu cheguei perto dele. Eu falei assim, olha, eu vim aqui com um propósito. Eu estou aqui e não estou sozinho. Ele falou, eu sei. Eu sei que você não está sozinho. E ele fazia toda hora assim, ó. E do lado tinha uma foice no canto. Aí eu falava assim, eu olhava nele. E toda hora ele olhava em mim, eu olhava na foice. Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus. Eu falei, o que está atrás de você, ou está em você, está amarrado em nome de Jesus. E ali ele começou a se torcer, irmão, igreja. Se torcer. Naquele momento, eu falei assim, em nome de Jesus, o que está aí, sai. O que está aí, sai. Ele voltou ao normal. Começou a falar a voz normal. E aí eu peguei e falei com ele, você quer que eu ore com você? Ele falou, quero. Então eu falei assim, você vai fazer uma oração comigo. Para aceitar o Senhor Jesus. Você quer? Eu quero. Eu orei com ele, igreja. E ele declarou a Jesus Cristo como Senhor da vida dele. Naquele momento ali eu vi
a presença do Senhor naquele lugar. Aqueles que estavam ao meu redor ali, estava sentado, nem movia. Aqueles que estavam com eles nem movia. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, quando eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele, ele começou a jogar para fora, vomitar um monte de sujeira. Um monte de sujeira. Muita coisa. Jogar para fora, jogando para fora. E começou a tremer. E começou a suar. É o poder de Deus, igreja. É o poder de Deus. A história de Deus aqui nesta terra se cumpre até hoje. O poder de Deus se cumpre até hoje. Naquele momento ali, aquela pessoa foi liberta. Aquela pessoa ali foi sarada. E depois eu orei com ele. Ele se levantou. Eu falei assim para mim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, sim. Eu só quero deitar. Eu só quero ir para a minha cama. Eu falei, tudo bem. Ele levantou, lavou o rosto e foi deitar. Aí eu falei para a mãe dela, limpa essa sujeira aqui, por favor. Ela pegou lá a pá e veio limpar a sujeira. E aí eu falei para o Paulinho, Paulinho já cumpriu a vontade de Deus aqui, vamos voltar para a nossa casa. Eu falo para vocês, irmã igreja, testemunho vivo, não foi alguém que contou não, isso eu vivi ali, e não foi uma vez não, foi outras vezes também, com outras pessoas. Eu cria no poder de Deus, igreja, como aqui está escrito, abalou as estruturas daquela cela, com a presença do anjo de Deus, com a presença do Senhor. Naquele momento, quando eu chamei, Jesus, vem comigo. Ele veio. Eu não estava sozinho. Você não está sozinho. Quando você clama a presença dele, Senhor, vem comigo. Você pode ter certeza que você não está sozinho. Você não vê com os olhos naturais, mas ele está presente. Crê nisso. Crê nisso. E o poder que sai da tua boca faz efeito, sim. Faz efeito, sim. E Satanás sabe disso. O inferno sabe disso. Todos vocês têm a marca de Cristo. E ele enxerga disso. Os demônios enxergam isso. E ele sabe que não pode te tocar. Ele sabe disso. Eles têm limite. Até onde eles possam chegar, diz a Bíblia, que ao nosso redor, ao meu redor, ao teu redor, estão os anjos do Senhor. Movendo, guerreando em nosso favor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E aqui fala, para nós encerrar, que fala aqui, no verso 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram a porta e se espantaram, eles viram o milagre estampado na frente deles. Eles viram. E aí eles viram assim, ó, valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena pagar o preço. Pague o preço você também, meu irmão. Pague o preço também você, minha irmã. Você é uma serva de Deus. Da mesma forma que Deus operou naquele tempo, opera nos dias de hoje. É o mesmo Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Creia que a tua palavra, quando sai da tua boca, ela pode destruir corrente, pode abrir portas de ferro, no nome de Jesus. Pode estremecer alicerce, no nome de Jesus. Pode libertar vidas, no nome de Jesus. Pode, irmãos. Pode. Quantas experiências eu tive de vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Muitas. Muitas. Por isso que eu falo com convicção. Eu não tenho medo. Não tenho medo do inferno. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Muito maior. E ele sabe disso. É o mesmo poder que está em mim, está em você também. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar com vocês.
Colocar de chamar o louvor. Amém. Glórias a Deus. Que nesta noite você não tema aquilo que vem contra você. É muito maior o que está em você. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Igreja, eu quero fazer um comunicado para vocês. Se una a nós na oração. Se una, não fique de fora, igreja. Estamos vivendo os finais dos tempos, igreja. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Amém? Eu quero chamar o pastor Vilela também. Porque nós... Quero chamar os pastores também, depois do louvor. Mas eu senti agora, pastor. Xerianda labassuri alamanai. Arria labassuri alabas. Xererianda labas. Igreja, estenda as mãos para cá. Arria labassuri alabas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Eis aqui, papai, o teu servo, a qual, ó Deus, o Senhor entregou essa igreja nas mãos dele. Se aqui nós estamos na tua presença hoje, ó Pai, foi através deste homem que tanto nos ensinou, que tanto nos mostrou que o Senhor é Deus e que o Senhor Jesus é Rei. Que o Senhor Jesus governa, que o Senhor Jesus está aqui. És bem-vindo, Senhor. Toco agora, Pai, da planta dos cabelos até a planta dos pés. Cubra, Pai, com o sangue do Senhor Jesus, purificando, santificando, que este aqui é um servo do Senhor. E eu abençoo e declaro, ó Pai, que as estratégias diabólicas não prevalecem contra ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Depois eu quero que os pastores, sabe, a direção que Deus deu para o pastor, e eu concordo, pastor. Ele desenhou exatamente isso que eu vi. Exatamente isso. Sabe? Para nós interceder juntos da vida do nosso pastor. Amém? Pastor Vilela, chega até aqui, pastor. Eu quero que os pastores e as pastoras também estejam aqui mesmo. Eu quero que todos os pastores intercedam por nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que a igreja estenda as mãos também. Eu quero que todos os pastores estejam aqui. Vem mais. Vem mais. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esteja aqui. Pastora, toca. Isso eu queria fazer. Toca não. Pastor. As mãos do pastor. Isso. Foi a direção que Deus está dando agora. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, vocês não sabem o que está acontecendo aqui neste lugar. Oh, Senhor. Xuria Labás. Eu sei, já é. Aleluia, Senhor. Senhor, obrigado.
Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por cada livramento das estratégias diabólicas que o Senhor desfez contra a vida do nosso pastor. Eis aqui, Senhor, o anjo desta igreja. Eis aqui, Senhor, o anjo desta igreja que o Senhor levantou, ó Deus. Que através da vida dele, Deus, nós aqui estamos para exaltá-lo e engrandecê-lo, Senhor, pela vitória, Pai, em nome do Senhor. Como que nós lemos aqui na palavra, a igreja unânime, orando pela vida de Pedro, e ali diz a tua palavra, Pai, que o anjo do Senhor apareceu. E nesse momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, no mundo espiritual, ó Pai, as trevas já estão batendo em retirada. Aquilo que o inimigo tramou contra a vida do nosso pastor já está destruído, destronado, em nome do Senhor. A estrada está livre, pastor. A estrada está livre para o Senhor caminhar. A estrada está livre para a igreja caminhar. Satanás foi envergonhado, os demônios foram envergonhados. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Somos a igreja, somos o povo do Senhor. Como está escrito, o inferno não pode prevalecer contra o povo de Deus. Somos o teu povo.